Bom dia! Que a graça e o amor de Deus estejam sobre você neste novo dia que se inicia. Hoje é sábado, mais uma semana, louvado seja Deus por mais uma semana vivida. Olha, amanhã a igreja celebra a solenidade de São Pedro e São Paulo. Portanto, em homenagem a esta festa de São Pedro, hoje a bênção das chaves. Se você tiver aí chave da sua casa, do seu veículo, da sua propriedade, prepare aí para pedir a bênção de Deus sobre as chaves e sobre essas realidades que essas chaves guardam. Evangelho de hoje, Mateus capítulo 9, versículos 14 a 17. Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, é Deus quem fala aos filhos seus. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se põe vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se põe em odres novos, e assim os dois se conservam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, os discípulos de João Batista vão perguntar a Jesus sobre o jejum. O porquê dos discípulos de Jesus não jejuarem? A resposta de Jesus: enquanto o noivo está presente, não há jejum. Mas dias virão em que o noivo será tirado. Então, aí sim farão jejum. Esse noivo é o próprio Cristo. Enquanto ele estava presente, não se jejuava, era o momento das bodas, da festa. Mas Jesus, depois de sua morte e ressurreição, foi elevado ao Pai, ou seja, nos foi tirado. Então aí começa o tempo do jejum, o tempo da igreja. A igreja nos ensina que existem tempos festivos e tempos penitenciais. Dias festivos, todos os domingos do ano e também os dias de solenidades. Os tempos penitenciais, todas as sextas-feiras do ano e também todo o tempo da quaresma. Talvez hoje em dia falar em penitência parece não fazer sentido para muitas pessoas. Uma sociedade que busca cada vez mais conforto, bem-estar, as comodidades do mundo moderno. Que sentido tem falar em penitência, padre? Jejum? Pleno século XXI, padre? É aí que está o problema. Pensa comigo. Se a gente der vazão a tudo que o nosso humano pede, a tudo que o nosso corpo gosta, logo, logo nós vamos estar vivendo, sabe como quem? Como os animais irracionais. Os animais têm uma lei natural. Busca o prazer, foge da dor. Busca o prazer, foge da dor. Nenhum animal será capaz de contrariar seu desejo, sua vontade, sua natureza por um gesto de amor. Uma serpente que se sente ameaçada, ela vai picar numa atitude de defesa. Jamais a serpente vai pensar: nossa, melhor eu não picar essa criança, senão, coitadinha, ela pode morrer, né? Os pais dela vão sofrer tanto. Não, a serpente não tem esta consciência. Um cachorro não vai deixar de comer a ração dele para doá-la lá para um cachorrinho de rua que está passando fome, que não tem o que comer. Não. Falta-lhes para isso consciência, liberdade e vontade. Com seres humanos é diferente. Somos dotados de faculdades superiores às dos animais. Por isso, uma mãe é capaz de sacrificar-se por amor aos cuidados de um filho doente. Uma pessoa é capaz de doar o seu próprio sangue pelo bem de outrem, talvez de alguém que ela nem conhece, mas por solidariedade. E assim por diante. Nesse sentido, o ser humano
não vive aquela regra do busca o prazer, foge da dor. Não. O ser humano é capaz de sofrer, de abrir mão de um direito por um bem maior, por um valor mais elevado. E é assim que a gente começa a entender o sentido da penitência. É essa capacidade humana de fazer algo ou abster-se de fazer algo, almejando um bem maior. Muitas vezes não para si próprio, mas para o outro. Jejum é apenas uma forma de penitência, não é a única. O jejum nos ajuda a disciplinar, por exemplo, a nossa vontade. O instinto de comer é um instinto natural. Mas se nós não soubermos administrar esse instinto, a alimentação pode, ao invés de nos ajudar, pode prejudicar a nossa saúde. Quando eu pratico um jejum, eu estou treinando o meu autocontrole, controle de tomar as rédeas sobre a minha vontade. E isso vai me ajudando também a assumir o controle em outras áreas da minha vida, não só na questão da alimentação. Além disso, o jejum traz também um certo fortalecimento espiritual. E aqui a gente entra na parte bíblica. Quando eu uno ao meu tempo de jejum um momento de oração, isso potencializa de forma extraordinária a minha vitalidade espiritual. Jesus já dizia no Evangelho: alguns males somente são vencidos com jejum e oração. Por isso, filho, filha, não veja com preconceito a dimensão da penitência na vida cristã. Não se trata de masoquismo, não se trata de um prazer em sofrer, nada disso. Mas é sim um esforço de elevação e de crescimento na dimensão humana e na vida espiritual. É ato de amor quando feito com reta intenção. Vamos rezar. Hoje, pedindo a intercessão de São Pedro, a bênção das chaves. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Obrigado, Senhor, por esta palavra, que nos traz também o ensinamento sobre a penitência, os sacrifícios que muitas vezes voluntariamente podemos oferecer para o nosso bem e para o bem dos nossos semelhantes. Nessa véspera da solenidade de São Pedro e São Paulo, nós os pedimos, Senhor, a bênção sobre as chaves que guardam as residências, as casas, os lugares, os locais de trabalho, os veículos. Que por esta bênção, Senhor, todas essas realidades sejam protegidas e guardadas. Senhor de misericórdia, abençoai essas chaves e todas as realidades que elas guardam e representam. Pela intercessão de São Pedro, desça sobre estas chaves a bênção de Deus, de infinito amor, o Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém, amém, amém. Um final de semana muito abençoado para você. Amanhã não tem a bênção do dia, mas tem a homilia dominical. Segunda-feira, tamo junto, com a graça de Deus. Eu fico por aqui, fique no colo da mãe. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.